Você já parou para pensar que talvez os problemas do mundo possam ser seus problemas? Meus caros peripatéticos, hoje eu quero conversar sobre um assunto muito sério com vocês. A responsabilidade que todos têm, mas que quase ninguém assume. E para orientar a nossa conversa, eu vou me valer aqui do mais catilogente dentre todos os pensadores da antiguidade grega, o pai de todos os peripatéticos e que, aliás, inventou esse conceito, Aristóteles de Estagira. Em uma de suas obras, a Ética a Nicômaco, Aristóteles ensina a importância da educação para uma vida correta e a importância de uma vida correta para o indivíduo e para a sociedade. De acordo com Aristóteles, a educação molda o caráter e o caráter molda o mundo. O ponto de partida dessa obra é o conceito de teleologia, que seria o propósito de todas as coisas. Segundo Aristóteles, tudo aquilo que existe, existe em função de um propósito, de atingir um objetivo. No caso dos seres humanos, o propósito da nossa existência seria a arete, palavra grega que pode ser traduzida como excelência. Seria um conjunto de qualidades desejáveis, um conjunto de qualidades que todas as pessoas deveriam almejar, como, por exemplo, a prudência, a coragem, a honestidade, a generosidade, a sabedoria e por aí vai. A questão é que, para Aristóteles, diferentemente de muitos pensadores gregos do seu tempo, ninguém nasce com essas virtudes. O ser humano é amoral por natureza. Ele não tem valores desde o princípio. Daí então, a criança seria uma espécie de folha em branco. E nessa folha em branco, ao longo da vida, o caráter vai sendo impresso, o caráter vai sendo marcado. Daí vocês podem imaginar a importância que tem para Aristóteles a educação e a disciplina no processo de formação das pessoas. A questão é que, segundo ele, para que essa educação funcione, para que essa educação seja capaz de conduzir o ser humano na direção do seu objetivo, que é a arete, é a excelência, existe uma coisa que é fundamental, o hábito. Eu tenho certeza que todo mundo aí já ouviu aquela expressão, uma andorinha só não faz verão. Essa expressão até já virou ditado popular, já virou clichê. Ela não foi escrita por Shakespeare, por Paulo Coelho ou pelo Falcão, que poderia ter sido, mas na verdade essa frase está justamente no livro de Aristóteles, a Ética a Nicômaco. E o que ele quer dizer com essa frase? Segundo Aristóteles, somente a repetição, o hábito, podem operar alguma transformação positiva na sua vida. Porque aquilo que você se habitua, aquilo que você transforma em uma rotina, passa a fazer parte de você. Eu tive na adolescência um professor que costumava dizer que o hábito é uma segunda vida, o hábito é como uma segunda pele que você veste e fica entranhada na sua personalidade. Um exemplo bobo disso que eu estou falando é o seguinte: lá na infância você aprendeu a escovar seus dentes, transformou aquilo num hábito, numa rotina. Ao longo da sua vida fez daquilo uma repetição e hoje você está tão acostumado a levantar e escovar seus dentes que às vezes você nem percebe. Às vezes você vai acordar já escovando seus dentes. Então perceba que tudo aquilo que vira rotina passa a fazer parte de nós. E assim é com o caráter, segundo Aristóteles. De tanto você repetir uma ação virtuosa, aquilo vai moldando a sua essência e vai te transformando em alguém virtuoso. Agora, não é uma boa ação que vai ser suficiente para te definir. É o hábito, é a rotina, é a repetição. Então, a repetição, o hábito da coragem vai te transformando em alguém corajoso. O hábito da honestidade vai te transformando em alguém honesto. E não apenas uma ação corajosa ou uma ação honesta. De vez em quando a gente vê na televisão, por exemplo, notícias falando de pessoas que encontraram dinheiro na rua, uma carteira, uma bolsa contendo dinheiro e trataram de devolver para os seus donos. Isso já aconteceu algumas vezes, a gente já viu isso algumas vezes na imprensa no Brasil. E as pessoas tratam de louvar aquela ação honesta e tem que louvar mesmo, só que percebam, não é uma ação honesta que está definindo o caráter da pessoa. Ali, muito provavelmente, a pessoa que fez aquilo
foi honesta ao longo da sua vida, cultivou a honestidade como hábito. Quando as circunstâncias exigiram, ela fez a única coisa que sabia fazer. Ela foi honesta. Então, aquilo que você torna um hábito, aquilo que você transforma em um costume, te define. De vez em quando, os meus alunos vêm conversar comigo e me perguntam: Renan, o que eu posso fazer para me destacar nas provas, para me destacar no Enem, ou até mesmo em alguma profissão que não necessariamente esteja relacionada à vida acadêmica, à faculdade? Eu falo: olha, a resposta é muito simples. É o hábito. Acostume-se com a leitura, habitue-se à prática da leitura e você vai ser um bom leitor. Habitue-se ao treinamento esportivo e você vai ser o melhor ou um dos melhores na sua modalidade. Faça do treinamento musical na sua área, no seu instrumento, um costume e certamente você vai se destacar no seu segmento, porque o hábito, a disciplina vão te definir. E a grande sacada, a percepção que o Aristóteles tem é: se é assim com as coisas práticas do cotidiano, por que não pode ser assim com as nossas qualidades morais? O contrário também é válido. O hábito do erro, o mau caratismo como rotina vão apodrecendo a tua essência, vão te desvirtuando, vão te tirando do caminho correto, destroem qualquer qualidade. Renan, mas eu já sou adulto, sempre cultivei maus hábitos, não aprendi nada de bom, não pratico nada de bom. Como diz o ditado, burro velho não pega marcha, o que eu vou fazer? Eu vou ser assim para sempre? Não, de maneira nenhuma. A grande sacada, o que eu acho legal nessa tese ética, essa teoria ética que o Aristóteles apresenta, é que esse conceito, esse ideal de virtude pode ser buscado em qualquer fase da vida. Claro, na infância tudo é muito mais fácil. A criança aprende muito mais tranquilamente, absorve muito mais tranquilamente qualquer hábito, qualquer valor do que uma pessoa adulta. Agora, também você não pode fazer da idade, do mau costume, uma desculpa para a tua preguiça. Lembre-se, o propósito de quem está no mundo é ser melhor e fazer do mundo um lugar melhor. Isso é o que o Aristóteles chama de teleologia, é o que eu falei lá no começo do vídeo, e nos conduz ao que ele vai chamar, que ele também vai chamar de eudaimonia, que é a vida plena, a vida feliz, a vida completa, realizada, que é o objetivo da existência humana. Mas aí você vai estar se perguntando: tudo bem, mas o que isso tem a ver com o mundo à minha volta? Segundo Aristóteles, quando fazemos da virtude uma rotina, inspiramos quem está à nossa volta. Isso é tão óbvio que, por exemplo, quando nós convivemos com alguém que tem certos gostos, certos hábitos, certas preferências ou até mesmo certas orientações ideológicas, a gente vai pegando isso para a nossa vida, a gente vai se acostumando com aquilo, absorvendo e incorporando aquilo. Eu, por exemplo, aprendi a ter certos gostos, por exemplo, musicais, literários, com os meus irmãos, com os meus amigos, com os meus colegas de sala, com a minha esposa, afinal de contas lá se vão 13 anos de convivência. Então, tudo aquilo que está à nossa volta, nós vamos absorvendo. E aí tem gente que fala: mas então é genética, puxou o pai, puxou a mãe. Não, é hábito, é costume, é mimetização. Nada mais é do que você incorporar aquilo que repetidamente é martelado perto de você. Então, se você pratica a virtude, se você pratica bons hábitos, cultiva bons valores, você vai de alguma maneira contaminar positivamente quem está próximo de você. Por outro lado, se você convive com pessoas virtuosas, pessoas de bons hábitos, pessoas de bons valores, você vai aprender isso. Isso vai também passar a fazer parte da sua vida. Agora, experimente aplicar isso à sua família, ao seu bairro, à sua cidade, ao seu país. Agora você entende a importância de assumir a responsabilidade sobre a própria existência e não apenas ficar jogando a culpa das mazelas do mundo na sociedade, nos políticos, no sistema? Então, seja virtuoso por hábito. Eduque os seus filhos para serem virtuosos por hábito e a virtude vai se tornar um componente do seu ser. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal caso ainda não tenha se inscrito, porque a nossa missão está só começando.